Bom, nesse vídeo eu vou explicar mais ou menos como funciona a lógica por trás do meu operacional. Então, basicamente, o nosso conceito é comprar barato e vender caro. A princípio, você começa usando a ferramenta de preço Fibonacci e você traça do fundo ao topo. Então, para a gente poder traçar a retração Fibonacci de todo esse movimento, se o mercado está de alta, você pega aqui o preço Fibonacci e traça do fundo ao topo, para você medir a retração. Então, se o preço retrai tudo até o fundo, ele retraiu 100%. Se o preço retrai até a metade, ele retraiu 50%. Se o preço retrai até essa última linha, ele retraiu 61,8%. E é nesses últimos dois níveis que o mercado apresenta que a gente costuma operar. Então você marca a região compradora nesses dois níveis e a gente pensa em comprar após o mercado chegar nessas regiões. Então, se o mercado está subindo, você nunca vai comprar aqui nesses topos. Você vai esperar o mercado retrair 50% do movimento anterior e aí sim você pensa em operar. Então, eu sempre opero quando o mercado retrai pelo menos 50% e mais esse pivô de alta. Então, marcou do topo ao fundo, o mercado chega aqui na região e você compra. Na ponta contrária é a mesma coisa. Movimento principal de queda, você traça do fundo ao topo, espera ele retrair até a região vendedora entre 50% e 61,8% e vende no pivô de baixo. Geralmente, o alvo mínimo é nesse 50% aqui, desse movimento. Então, você vai traçar também esse 50% aqui e até o fundo, com o stop aqui em cima. Então, assim, as grandes instituições, os big players e os bancos, eles tendem a comprar quando o preço está caindo para ter uma posição muito mais favorável a quem está comprando aqui nesse topo. Quando você compra no topo, você sempre está pagando o preço mais caro de um ativo. Então, a gente sempre vai usar a retração Fibonacci para poder comprar nessas regiões mais baratas. Mas se tivesse o melhor ponto para você comprar aqui de todo esse movimento de alta, vocês concordam comigo que aqui, nesse fundo, seria? Para isso que a gente usa as regiões de retração Fibonacci macro. Então eu venho aqui em um tempo gráfico maior e eu procuro movimentos muito maiores. Então se eu pegar toda essa movimentação de alta aqui, desse fundo até esse topo, e usar aqui a retração Fibonacci, você vê que o mercado também dá o mesmo padrão, só que de uma movimentação muito maior. Então, eu vou poder comprar aqui nesse fundo, ao invés de entrar aqui e comprar aqui, mais em cima. Então, usando a retração Fibonacci macro, se eu voltar aqui para 1 minuto, aqui foi justamente a região de retração Fibonacci macro. E aí o mercado arma o pivô de alta. Se você unir o fundo desse pavio com a máxima desse candle verde, e você vê que ele retraiu e rompeu para cima, esse movimento aqui é o pivô. Pivô após tocar na região de retração. Então, nosso operacional ele é ativado aqui. Ao invés de você comprar mais caro aqui, você vai estar comprando ele muito mais barato aqui e você tem uma vantagem de pontos muito maiores. Então, assim, o nosso operacional é retração Fibonacci mais pivô e comprar aqui. Porém, nesse pé desse início de movimentação, pode ter uma retração macro desse movimento. E aí você entra aqui também. Então você percebe que tem duas entradas no mesmo padrão, só que com fractal muito maior. E com risco retorno também muito maior. Só que tem mais um detalhe. Se você pegar e comprar aqui, nesse fractal maior, aqui também pode ter o nosso padrão. Porque aqui também pode ser uma região vendedora dessa retração maior. Então, se aqui tiver um pivô de baixa também tem venda. Então, a gente tem compra nesse pivô maior. Se ele for aqui em cima, parar na retração desse movimento maior, também a gente pode entrar com o pivô. E também tem esse pivô menor. Então, geralmente, as pessoas só olham para esse movimento menor. Movimento principal, retração, pivô de alta.
Mas aqui pode ser uma região de movimentos maiores. E aqui também pode ser uma região de uma retração que vem aqui por cima. E aí você pode ter gatilho nesses 3 tipos de movimentação, que foi o que aconteceu hoje. Aqui a gente tem esse movimento maior que eu falei para vocês. De toda essa retração que o mercado fez, aqui foi justamente o 61,8%. Só que se eu colocar em outros tempos gráficos, aqui também tem uma retração desse movimento de baixa, que também teve gatilho de venda. Então aqui nessa base tem a retração de 61,8% macro. Aqui em cima tem a retração de 50% dessa tendência média. E também no dia tem essa retração de 50% também, que foi o que eu acabei de explicar ali em cima. Movimento macro aqui no 61,8%, até esse movimento de 61,8% dessa tendência menor e retração do movimento do dia. E aí daqui também ele foi para outra fibo, dessa pernada aqui de baixo. E ele parou na região de 61,8%. Então nosso operacional é isso. Fibo mais pivô. Aqui ele fez um pivô na região de fibo. Aqui ele também fez um pivô na região de fibo. E aí você assistindo todas as aulas, você vai entender que você também pode usar a projeção Fibonacci para confluir junto com a retração Fibonacci. Então o alvo desse pivô é aqui. A retração desse movimento total também é aqui. E aí você ganha muito mais força para estar operando junto com essas confluências. Então assim, o nosso conceito do nosso operacional é simples. Comprar um ativo barato e vender caro. Se você é um comprador, se você está pensando em comprar, a gente quer comprar ele o mais barato possível e vender ele o mais caro possível. Se você quer vender um ativo, você quer vender ele caro para depois recomprar ele barato. E aí você lucra com essa diferença, tanto na baixa quanto na alta. Então você nunca vai vender em um fundo. O mercado está caindo, você quer vender aqui no fundo. O mercado está subindo, você quer comprar no topo. É sempre o contrário, você vai comprar no fundo e vender no topo. Essa é a razão básica do nosso operacional. E com a retração Fibonacci, que você vai conseguir identificar as melhores zonas compradoras e vendedoras. Então, se você quer comprar uma casa, você vai comprar aqui essa casa por 500 mil e vai vender ela por 800 mil. Você nunca vai comprar ela aqui por 750 para vender por 800. Além do risco-retorno ser muito menor, você está comprando um produto ou um ativo que já está caro. Então o foco é comprar barato e vender caro. Então essa é a lógica do nosso operacional. Então aqui voltando um dia, não preciso ir longe para achar a oportunidade. Movimento principal de baixa, pego aqui o preço Fibonacci e marco a retração do fundo ao topo, estendo aqui para o lado e marco a região vendedora, que é esses últimos, que são essas últimas duas linhas, de 61,8% a 50%. E aí aqui ele arma um pivô de baixa bem pequenininho, você vende e ou sai no 50% desse movimento ou sai no fundo. Mas você também pode projetar os próximos pivôs. E aí ele foi lá nos dois alvos. Aqui é a mesma coisa, o mercado faz uma nova pernada de baixa. Você traça do fundo ao topo, estende aqui para o lado, marca as duas últimas linhas, entre 61% a 50%, e aí o mercado segura duas vezes na região de 50%. Aqui ele arma um pivô, vende, fundo. Claro que a favor da tendência sempre vai ser melhor, mas também existem operações contra a tendência. Só que aqui, quando ele chega na região de 50% a 61%, ele não faz o pivô de alta, então não tem operação. Próximo dia aqui para trás, aqui tem uma região de 50% e aqui tem a região compradora. Então eu traço desse fundo até o topo, desse topo aqui até esse fundo, marco aqui a região vendedora, dou um zoom aqui num minuto, mercado arma um pivô de baixa, você entra aqui. Saída na região compradora. Qual região compradora? Desse movimento do dia. Segurou aqui na região de 50%, armou um pivô de alta, você entra de novo, alvo no topo. Novo movimento de alta. Você pega a retração Fibonacci, traça do fundo ao topo, estende aqui para o lado e marca a região compradora entre 50% a 61,8%. O mercado segura de novo na região de 50% e vai até a região de topo. E aí também tem as fibos
completas do movimento total. Então, do topo do dia até o fundo do dia, também tem essa região compradora do dia, que também é muito importante. Por isso, inclusive, que o mercado segurou aqui 3 vezes. Veio a primeira, segunda, terceira. E aí, o mercado se valoriza. Até onde? Até a retração desse movimento de baixo. Então, de toda essa retração, o mercado segura aqui na FIBO de 61,8%. Ou seja, movimento total parou aqui na região compradora e foi até a região vendedora. E o mercado fica fazendo isso o tempo todo. Por isso que você só vai operar quando tocar nessas regiões e vai sair também nessas regiões. Bom, então basicamente o operacional é baseado nisso. Não deixa de assistir todas as aulas para entender um pouco de contexto, que não é só comprar ou vender nessas regiões sem olhar o que o mercado está fazendo antes, sem olhar volume, sem olhar média, sem olhar VWAP. Mas como essa aula é só para introduzir ao método, já é o suficiente para vocês entenderem como eu trabalho. Então é isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só me chamar. E valeu!